Bom dia, amigos e amigas, povo e pova. Hoje, 4 de dezembro de 2021, dia de Santa Bárbara. Vamos juntos, nesse tempo de advento, celebrar a vida. Agradecendo a cada um, a cada uma que reza por nós, lembrando que estamos vivendo o tempo do desemprego, pedindo a vocês que continuem intercedendo, agradecendo a todos que podem ajudar. Estou aceitando qualquer tipo de ajuda também, qualquer tipo de trabalho, desde que seja honesto. Lembrando que nem sempre podemos gravar, nem sempre podemos compartilhar a mesma timeline, porque o corre-corre é muito grande. A última vez que eu estive com vocês foi no dia quarta-feira, porque eu gravei lá com vocês, a Palavra da Salvação, aqui no YouTube, no capítulo 15, versículo 29 ao 37 de Mateus. Ontem, quinta-feira, foi o Evangelho de Mateus 7, 21 ao 24, um Evangelho e versículo 29, não é isso? A gente não consegue... vamos dizer assim, a gente queria até gravar, que é um evangelho maravilhoso de poder meditar, quando fala da casa construída sobre a rocha. É uma das passagens mais bonitas da palavra do Senhor. E ontem foi sexta-feira, nós celebramos a primeira semana do Advento. Sexta-feira, primeira sexta-feira do Advento, né? A verdade é essa. Lembrando a todos que o evangelho foi capítulo 9, versículo 27 ao 31, quando Jesus cura um cego de nascença. A gente lembra a todos e a todas que você é livre para concordar ou discordar da minha opinião. Afinal de contas, outro dia eu estava aí na nossa timeline, alguém botou aí que eu não sou digno de falar em nome da igreja. Eu nunca falei em nome da igreja, não é agora que eu vou falar. Nem quando eu estava funcionário. Olhando para o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, versículo 35 ao 38, depois capítulo 10, versículo 1, depois versículo 6 ao 8. Lembrando a todos e a todas que vivemos o tempo do Advento, então Jesus, nesse período, ele dá o exemplo percorrendo as cidades, anunciando o Evangelho, indo de sinagoga em sinagoga, de lugar em lugares, curando, a exemplo de ontem, que ele curou o cego, O cego perguntou: o que tu queres que eu faça? Que me seja que eu enxergue, Senhor. E hoje ele traz para nós aí, a semana já curou também um empregado lá do centurião. Ou seja, então Jesus ele está dando o exemplo. Aí depois que ele dá o exemplo, ele organiza o colegiado dos 12 e manda ir de cidade em cidade. Lá no versículo 6, ele fala assim: primeiro você tem que ir lá nas ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente, quando fala nas ovelhas perdidas da casa de Israel, a gente lembra sempre daquelas pessoas que se afastam das comunidades, que se afastam da vida comunitária, e a pessoa sempre não consegue entender, às vezes, o afastamento. O que nos preocupa não é aqueles que não estão mais na igreja somente, mas também aqueles que, por um motivo ou outro, estão sendo feridos na instituição. É muito comum na instituição, às vezes, as pessoas darem graças a Deus quando alguém sai. É muito comum isso, mais do que vocês pensam. E Jesus, quando chama os apóstolos, ele coloca: vamos fazer isso, expulsar o espírito maligno e curar todas as enfermidades. Quais são os espíritos malignos que nós temos em nosso meio, em nossa realidade, além do Bolsonaro, pelo amor de Deus, além do Bolsonaro, quais são os espíritos malignos que nós temos e quais são as enfermidades que nós temos vivendo, além do desemprego, da saúde que está aí com a Covid atacando a gente aí, além de tudo isso. Quais são as doenças que o nosso século vive, além da depressão? Jesus, quando manda ir primeiro a casa de Israel, ele manda primeiro aqueles que estão na comunidade do povo judeu, porque Jesus pretende claramente que a salvação aconteça também ali. Jesus deixa no versículo 7 uma ordem bem direta: pelo caminho proclamai que o reino de Deus está perto, que o reino de Deus está no meio de vós. E Jesus deixa uma ordem objetiva: curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Os mortos hoje, os jovens que morrem com seus sonhos assassinados, purificai os leprosos, expulsai os demônios, e o que recebeste de graça, dai de graça. Cada vez mais vivemos uma teologia, um encontro onde as pessoas falam somente em obter benefício, uma igreja institucional virada quase que uma empresa. Jesus, quando prepara os 12 para a missão, faz-lhe participar da sua compaixão. Ele olha bem para a multidão que não tem pastor,
olha para a multidão que está pautando liderança. E ainda hoje, em nossas igrejas, faltam lideranças comprometidas com o Evangelho, comprometidas com o reino de Deus. Existe aí muita gente que porta estola, que carrega até mitra e báculo, que não tem compromisso nenhum com o Evangelho. Tem muita gente que bota a Bíblia embaixo do braço, que está longe do Evangelho. Não podemos nunca negar isso. Fazendo essa questão da compaixão para com o pobre, com o excluído, com o lascado no sistema. Muita gente que está às vezes na comunidade, na fila da comunhão, que não tem compromisso nenhum com a vida. Jesus se preocupa com os doentes, ele acolhe, ele cura, ele ensina ao povo a rezar, quando ele fala, pedir ao operário, ao dono da messe, que mande operário, mande trabalhadores. Esse mandato de oração até hoje, recordado pela Igreja Católica, até hoje nós que estamos às vezes nas missões, nos lugares mais distantes, como a gente ficamos trabalhando, numa missão lá em Santa Bárbara, no município de Miguel Pereira, na comunidade em Arcádia. Infelizmente, a igreja hoje foi fechada por motivos diversos, que não vamos entrar nesse nosso encontro para evitar até transtornos. Esse mandato de pedir operários fiéis, não operários preocupados em obter lucros e vantagens. Por isso que termina o Evangelho falando o quê? O que recebeste de graça, dai de graça. É muito comum, às vezes, a gente sempre olhar o preço daquilo que nós vamos ceder, daquilo que nós vamos ofertar. Esse mandato da oração que Jesus faz para pedir operários, às vezes a gente está rezando errado, que tem uns operários que, pelo amor de Deus, né? Por isso Jesus recebe do Pai essa incumbência de escolher esses 12. Por isso, não se deve ser presumindo nem desanimar, apesar dessas coisas todas, porque só o dono da messe dispõe dos tempos e da fecundidade da missão. Depois de Jesus escolher os missionários lá no versículo 2 ao 5, e escolher pelo nome, que é mais interessante, ele envia de 2 a 2. Ou seja, essa ideia de uma igreja solitária, de um ministério abandonado, isso não é proposta de Jesus. A instrução que Jesus nos dá hoje, de forma adequada, é que nós devemos saber sabiamente estar sempre em comunhão. É um dando testemunho do outro, um ajudando o outro na fidelidade. Por isso, a gente tem que orar sempre. Depois de escolher os missionários, Jesus envia. E nós temos que ver de fato se nós estamos sendo enviados por Jesus em nossos anúncios evangélicos ou se nós estamos apenas cumprindo um ritualismo. Significa a prioridade de Jesus a Israel enquanto povo da promessa. A igreja deve respeitar e deve olhar para o povo judeu com muito carinho, o povo da promessa. O estilo e a ação de Jesus é a generosidade sem medida, em sintonia com o Pai. Nós somos enviados a proclamar que o reino de Deus está próximo, o reino dos céus, e dá sinais concretos, cura, exorcismo, dá sinal concreto, libertação, integração total do ser humano, em nome, não em nosso nome, não em nome de uma instituição, não em nome de uma empresa, ou sei lá do que, mas sim em nome do Deus, o Deus do amor, o Deus da vida. Aquele que realiza a vinda, aquele que chama dizendo que o reino está próximo, ele quando fala reino, para ter ideia de proximidade. Ele não mandou anunciar que o império está próximo, anunciai, né, que o império está próximo, mas sim anunciai de verdade que o reino de Deus está próximo. O reino é algo menor, algo mais palpável. No mistério da encarnação que nós estamos anunciando, nessa preparação para o Natal do Senhor, cada vez mais olhamos como Jesus claramente conta conosco. Jesus nos convida a cada um de forma particular a fazer parte da messe, a cada um de forma particular na sua simplicidade, a ser mensageiro e anunciador. Nenhum deles que estavam ali com Jesus estavam na escola de Gamaliel, a exemplo de Paulo apóstolo, depois de chamar, Jesus chama depois Paulo, não estava nenhum deles que tinha formação teológica, doutorado, mestrado, todos eram pessoas simples. E muitas vezes nós, às vezes em nossas caminhadas, em nossas histórias, queremos sempre valorizar aqueles que têm mais diploma, quando na verdade o diploma não quer dizer nada. O grande interesse de Jesus é que aconteça a libertação, mas não uma libertação qualquer, uma libertação plena, uma libertação onde o Filho de Deus, onde o reino de Deus estará no meio de nós. A grande interesse do Senhor é que nós tenhamos bons operários,
Ou seja, pedir ao Senhor o bom operário, não operários preocupados em ter lucro. Por isso, termina o Evangelho, ele deixa bem claro a questão da gratuidade do reino. Rogai, portanto, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Jesus olha claramente, ele usa de forma muito sábia a linguagem audiovisual, ele usa de maneira muito sábia a forma de falar e traz para nós uma certeza claramente que o reino de Deus é algo palpável, algo real, que nós devemos de uma maneira ou outra anunciar. Se nós soubéssemos de verdade qual é a realidade que Jesus encontrou quando ele vê o povo desanimado, um povo sem liderança, vivemos isso claramente nesses tempos de pandemia, cada vez mais temos o povo preocupado, Jesus preocupado de verdade com o povo que está assim à mercê do sistema. A oração que devemos fazer é uma oração confiante, perseverante, na fidelidade ao mandato recebido. A oração que Jesus nos manda fazer, quando pede operários para a messe, é uma oração comprometida também em gerar esses operários. A participação no anúncio é a praxe da libertação. A participação no exorcismo, na expulsar o demônio, a primeira a começar pelos demônios que nós temos em nossos corações, às vezes o desamor, a mágoa, o ódio, o rancor, a incerteza, a insegurança e tudo mais que impede o reino a viver. Um dos deveres que a igreja tem, um dos deveres que nós devemos ter é cultivar as vocações. A cultivar a vocação, não somente a vocação presbiteral, episcopal, diaconal, também a vocação laical, também a vocação de catequista, também a vocação de ministro leigo, também a vocação favorecida pela graça que a pessoa já possui pelo batismo e pelo crisma. Cultivar a vocação representa claramente você está preocupado em anunciar o reino de Deus, mas não anunciar por causa de posições, não anunciar por causa da sua, não porque eu vou conseguir título de honra, mas anunciar, não fazer da igreja uma plateia, nem uma sala de aula, não fazer do anúncio evangélico um momento de teatro, ópera, tudo é mentira, ou seja, mas sim fazer aquilo ressoar. Por isso Jesus, quando manda de cidade em cidade, quando ele manda de cidade em cidade, ele manda claramente sabendo que ele pode contar com aqueles que ele escolheu. Até mesmo com Judas, é isso mesmo. Entre os apóstolos estava lá um cara chamado Judas Iscariote. Ou seja, olhamos bem, eram 12 homens, um deles, Judas Iscariote, o traidor, preocupados com a realidade. A miséria moral e física que deprimia aquela multidão, a miséria que aquele povo tinha da falta de liderança, a miséria que aquele povo tinha por não ter quem o apontasse o caminho, é algo real que até hoje o nosso povo tem. Muitas das vezes ficamos nós dentro das igrejas disputando quem tem mais conhecimento, quem tem mais sabedoria. Muitas das vezes estamos preocupados em não perder posição, status eclesiásticos e esquecemos de testemunhar o evangelho. E aí por isso Jesus manda claramente, primeiro vamos às ovelhas perdida da casa de Israel. Uma das falhas muito grandes, não só da Igreja Católica Romana, mas de todas as instituições religiosas que eu conheço, inclusive amigos pastores falam a mesma coisa, é você vê a pessoa se afasta e a comunidade nada faz para trazê-la de volta. A pessoa se afasta, há quem diga, graças a Deus que foi embora, que dava muito trabalho. Eu já ouvi isso até de padre. Eu ouvi isso até de padre dizendo que bom que essa pessoa saiu da comunidade. É menos uma pessoa para me estressar. Quando o compromisso nosso é buscar a salvação, é levar a salvação, é anunciar o reino de Deus, é levar o reino de Deus até para essa ovelha, que às vezes, como diria o Carlos Henrique Medite nas aulas de escatologia, que parece às vezes um cabritinho rebelde. O evangelho de hoje ainda traz para nós uma meditação claramente daquilo que nós devemos ser uns para com os outros. Uma meditação autêntica. Será que nós estamos de verdade comprometidos em anunciar o reino de Deus? Será que nós estamos indo de encontro ao anúncio? Será que nós estamos percorrendo as cidades, as aldeias, a exemplo de Jesus, ensinando
a boa nova do Evangelho ou nossas culturas, as nossas ideologias, seja ela de direita ou de esquerda? Será que nós estamos de verdade comprometidos em anunciar um reino ou estamos comprometidos em anunciar um projeto capitalista, interesseiro, preocupados certamente em receber de volta, fazendo do nosso trabalho pastoral, seja ele leigo ou presbiteral ou diaconal, ou mesmo o padre, o pastor, o bispo, fazendo do trabalho um negócio, quando na verdade a ordem de hoje é receber de graça, dai de graça. Não tem como nós cristãos, não importa nem qual igreja que nós somos, nós cristãos que estamos nas diversas comunidades de fé espalhadas pelo mundo, temos a omissão diante da realidade que nós estamos vivendo. Não tem como nós cristãos olharmos para esse tempo pandêmico, onde tantas pessoas passam fome, tantas pessoas passam necessidade e não nos tocarmos. Jesus, nessa semana, no capítulo 15 de São Mateus, ele teve compaixão do povo com fome. E hoje ele tem compaixão do povo por não ter lideranças, por não ter pessoas comprometidas com o reino de Deus, pessoas comprometidas com a boa nova do Evangelho, com aquilo que de fato tem que ser o ministério, seja do padre ou do leigo, seja do diácono, seja do bispo, seja de quem for que diz que conheceu Jesus. O ministério nosso não pode ser uma fuga daquilo que nós somos, daquilo que nós devemos ser para com o nosso próximo e com o nosso Deus. Naquele tempo, Jesus percorreu cidade a cidade. Nós vemos aí muitas das vezes a preocupação em estar sentado, aquilo que o Papa fala sobre a igreja missionária, uma igreja missioneira, como diz a canção latino-americana. Quando nós tivemos a Assembleia agora recentemente, latino-americana, onde nós falamos a importância da missão. Ser discípulo e missionário, não qualquer missionário, não qualquer discípulo, mas de Jesus Cristo. Infelizmente, nós temos muita gente, muitos, inclusive às vezes nós mesmos corremos o risco de sermos discípulos de tudo e de qualquer líder humano, mas não somos discípulos de Jesus. Em nossas igrejas, em nossas comunidades, preocupados com o poder, preocupados com o status, preocupados com a posição eclesiástica que podemos ocupar. E esquecemos de verdadeiramente testemunhar o Evangelho de Jesus. Bom, eu paro por aqui, agradeço a vocês pelo carinho, pela presença, rezem por mim. Ainda estou no caminho do desemprego, infelizmente. Que Deus nos ajude, que a gente saia dessa. Agradecemos também aos médicos, enfermeiros, os agentes de saúde pelo trabalho nesse tempo de pandemia. Temos aí um surto de gripe em nossa querida realidade aí do Brasil, do Rio de Janeiro, sobretudo. Temos aí o perigo da Omicron, né? A Micron tá vindo aí, né? A variante da Covid. O pessoal discutindo sobre vai ser carnaval, se não vai ter carnaval. Eu acho que não tem que ter nem celebração de Réveillon, nem tampouco Natal, mas eu posso falar porque eu sempre defendi o fique em casa. Aqueles hipócritas que não defenderam o fique em casa tem que ficar quieto, porque na verdade eles nunca tiveram condições e nunca defenderam de verdade a vida, mas apenas falava que as empresas iam quebrar, que a economia ia quebrar. Deus nos abençoe e nos ajude. Agradeço a você pela sua paciência, pela sua presença. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia, Deus nos abençoe. Obrigado pelo carinho. São 6h18 no meu relógio. Bom dia.